Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, começa agora o programa Checkmate, programa exibido na TN Brasil, TV Nacional Interativa. O Checkmate é um programa de entrevistas que tem como principal característica entrevistar diversos segmentos, personalidades variadas, músicos, cantores, artistas, presidente de ONGs, presidente de órgãos, enfim. O programa Checkmate é um programa voltado para um público intelectual, voltado para a informação cultural, sociopolítica. É importante que você, que nos assiste nesse momento, preste muita atenção no programa Checkmate. Afinal de contas, foi elaborado num formato específico, pensando, evidentemente, no crescimento do nosso país. Mas precisamos educar, precisamos de pessoas mais informadas. E você, estudante, você que está cursando uma faculdade ou escola, quer aprender um pouquinho mais sobre leis, quer aprender um pouco mais sobre conhecimentos gerais, você está no programa certo. O programa Checkmate sempre com um entrevistado de um segmento específico, como eu disse anteriormente, e você pode participar e interagir conosco. Eu tenho certeza absoluta que o programa de estreia você vai participar, e eu tenho certeza também que você vai gostar muito, porque eu tenho aqui ao meu lado duas personalidades importantíssimas aqui da cidade de Osasco, da região também, que vai me ajudar a conduzir esse programa, esse debate gostoso. Eu tenho certeza também que os meus convidados vão se sentir muito lisonjeados, porque nós estamos aqui já formatando esse programa há meses. E hoje, graças a Deus, é um programa de estreia. Estamos recebendo aqui um convidado de luz, que daqui a pouco eu vou falar quem é esse convidado. Nas redes sociais, evidentemente, a maioria de vocês já sabe. Mas, aquele que está nos assistindo ao vivo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa ele será dividido sempre em 3 blocos, com 2 intervalos. E no final do programa, nós teremos um checkmate efetivo. O que significa o checkmate? 60 segundos, 15 palavras, e o nosso convidado vai ter que responder em 60 segundos as 15 palavras, ou numa frase ou numa outra palavra. Ou seja, palavras de um vocabulário restrito, que evidentemente não é falado nas cidades e no Brasil como de costume. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Ana Paula Rossi, pedagoga e vereadora atuante aqui da cidade de Osasco. Ela sempre comigo conduzindo esse debate, e é importante que a Ana Paula venha agregar como mulher. A mulher está em alta, e essa competente mulher estará com a gente aqui também, debatendo e entrevistando personalidades do meio social, político e educacional também. E do meu lado direito e do seu lado esquerdo da tela, Márcio Mendes. Márcio Mendes, ele é radialista, repórter, fotógrafo e também uma larga experiência no campo do radialismo. Márcio Mendes corre atrás das celebridades aí no site Vivos em Focos, e hoje ele estará conosco aqui, emprestando um pouquinho do seu conhecimento para entrevistar o nosso ilustre convidado, que eu os apresento agora, que é uma personalidade importante aqui da cidade de Osasco. Quando nós estávamos formatando o programa Checkmate, nós pensamos, quem vamos trazer aqui no primeiro programa? Pensamos em vários nomes, mas precisávamos trazer uma autoridade fiscalizadora, que fiscaliza o poder executivo, legislativo, judiciário. E a OAB, ela exerce um papel fundamental nessa democracia que nós vivemos, e ela realmente faz parte da história do Brasil. E nós trouxemos aqui um ilustre convidado, Dr. José Pascoal Filho, advogado, militante na cidade de Osasco, especialista em direito civil e processo processual civil, membro honorário da Academia Brasileira de Direitos Processual Civil, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Osasco. É uma honra recebê-lo aqui, Dr. Pascoal. Se sinta bem em nosso meio. E o senhor está preparado para o Checkmate? Claro. Muito bem. O programa Checkmate, como eu disse para vocês no começo, é um programa que vai trazer muita informação e vai colocar o nosso convidado aí à mercê de tudo aquilo que rege, evidentemente, o segmento constitucional do nosso país, os direitos propriamente dito, que nós vamos abordar. Então, como eu disse no começo do programa, nós vamos 3 blocos com 3 temas. E o primeiro tema que nós escolhemos aqui no Checkmate é um tema muito importante. Você que nos assiste, você conhece a Constituição brasileira? Você conhece efetivamente quais são os artigos? Quando ela começou a existir? Quando o país saiu do período da ditadura e entrou na democracia? Quando foi fundada a nossa democracia? Se você não sabe, preste bastante atenção agora, que nós vamos invadir, vamos
navegar nesse conhecimento constitucional tão importante da nossa história. E os nossos dois convidados aqui, evidentemente, também vão fazer perguntas voltadas para esse tema. Vou ler um texto rápido aqui. A Constituição da República Federativa do Brasil, desde 1988, é a atual lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Pode ser considerada a 7ª ou 8ª Constituição do Brasil, dependendo se considerar ou não a emenda constitucional número 1 como texto constitucional. Eu gostaria, doutor Pascoal, já de começar abordando esse tema, porque a nossa Constituição, desde quando ela foi criada, já são 24 anos de Constituição brasileira, e nós observamos que o poder executivo hoje praticamente conduz a Constituição e costura ela literalmente com comissões provisórias, tirando o poder do Legislativo. E a pergunta é o seguinte: qual a sua análise sobre os 24 anos da Constituição brasileira? Meu caro Roberto, eu queria inicialmente cumprimentar e desejar boa sorte por esse programa inaugural, cumprimentar essa atuante vereadora, Ana Paula Rossi, e cumprimentar o Márcio. Olá, boa noite. Radialista, com larga experiência no rádio. Então, nós tivemos aí as constituições ao longo dessas décadas, né? Curioso que nós tivemos uma Constituição Imperial. A primeira, data do ano de 1824, ela foi a primeira Constituição Imperial. As demais foram republicanas, né? Então, a análise que nós fazemos dessas décadas da Constituição no Brasil é a participação do povo, ora a Constituição outorgada, ora promulgadas, né? E sempre tivemos a participação popular, com exceção daqueles estados totalitários, né? Que nós tivemos Constituição outorgada, não promulgadas, né? Mas o maior avanço na nossa Constituição, eu considero a Constituição de 1988, né? Considerada a Constituição cidadã pelo deputado federal, presidente do Congresso Nacional, na ocasião, doutor Ulisses Guimarães. Então é uma Constituição aí que já tem mais de década, né? E está aí defendendo aí o nosso Estado de Direito. O curioso dessa Constituição é que trouxe uma gama enorme de participação popular, né? Então foi um avanço imenso no campo das constituições no nosso querido país. Muito bem explicado pelo doutor José. Eu deixo à vontade os meus convidados aqui para começar com a Ana Paula. Ana Paula, fique à vontade para perguntar para o nosso convidado de hoje. E já aproveite e se apresente também. Sim, olá, já fui apresentada, quero mais uma vez agradecer ao Roberto que me fez o convite para participar aqui do Checkmate. É uma honra estar aqui com ele, apresentando esse programa. E já que falamos, né, da Constituição, da nossa Constituição de 88, eu acho que cabe algumas perguntas, porque na verdade a Constituição ela fala de três poderes, e o que o Roberto até na introdução colocou, que hoje o que a gente observa é que o poder legislativo ele está muito amarrado, na verdade praticamente isolado, né? E a autonomia acaba ficando com o executivo. E o senhor é bastante atuante nessa área. Eu queria que o senhor comentasse o que o senhor acha disso, se isso é um fato mesmo, isso acontece não só no nosso país, mas também nos municípios, onde a gente tem observado essa situação. Perfeito, nobre vereadora. Como eu já disse, bastante atuante, a pergunta é bastante pertinente ao nosso tema inicial. Eu diria que não há independência de poderes, né? Na prática não há essa independência tão propagada pela nossa Constituição, né? Infelizmente, a gente assiste aí uma situação de interferência nos poderes, né? E o que mais acontece são interferências do executivo sempre no poder legislativo. Isso eu diria em todas as esferas, né? Diversos níveis. Uma certa ocasião eu escutei a seguinte frase de um vereador, né? Olha, nós vamos eleger agora a presidência e as mesas diretoras da Câmara Municipal, mas primeiro vamos ouvir o chefe do Executivo.
né? Eu achei aquilo curioso, né? Eu falei, puxa vida, né? Sempre vai ter que ouvir o prefeito para eleger a Câmara Diretora dos trabalhos, né, que vai conduzir aqueles 2 anos de gestões na Câmara Municipal. Então é uma interferência que lamentavelmente a gente assiste dia a dia. Perfeito. Obrigada pela resposta, eu concordo. Olá, doutor, tudo bem? Prazer. Cumprimentar também os telespectadores da TNI Brasil. Olá, tudo bem com vocês? Doutor, eu quero fazer uma pergunta bem clara para o senhor. O senhor acha que realmente nós vivemos numa democracia? Apesar de todas essas leis, nós vivemos numa democracia? Como eu disse, a Constituição Federal de 1988, ela trouxe uma gama imensa de participação popular. E o que nós assistimos é que ainda o povo parece que não se deram conta ainda dessa participação, né? Eu vejo, por exemplo, a criação dos conselhos. A criação dos conselhos. Então, existe hoje conselhos que sequer foram formalizados, sequer eleitos para poder ajudar na fiscalização do trabalho do executivo. Aliás, até colaborar, né? Então, eu vejo isso, uma crítica que a gente tece nisso daí. Então, partindo, já respondendo a sua pergunta, não há democracia, às vezes por culpa do próprio povo, que não participam, né, da forma que aí está de participar, né? E outras formas imensas que apareceram para poder o povo ter a oportunidade de participar dessa democracia, né? Ela está aí. Olha, basta doutor, eu participar. queria até aproveitar e fazer um gancho dentro do que o senhor falou. A gente tem aí 2 casos, nós tivemos aí o caso do Lindenberg e tivemos o caso agora aí do Misael, que se entregou. A pergunta é, a justiça realmente é para todos? Ela é correta? Porque lá nós tivemos um caso, né, que a juíza foi muito clara, ela deu uma pena máxima, e aí nós temos aí do outro lado o Misael, que teve todo esse processo e agora está fazendo exigências. Aproveitando esse tema da atualidade, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí, a opinião do senhor também. Nós temos 2 situações, né? Primeiro, a questão do caso do Lindenberg. Ocorreu aí um crime, vários crimes, né, que ele acabou sendo penalizado, né, mas a lei foi aplicada, né? O senhor acha que foi justa? Foi correta? Eu acho que foi correta, né? Passível de recurso, evidentemente, né? Por causa de toda a questão da mídia em cima, a opinião popular em cima. Então, eu acho que prejudicou um pouco até o julgamento. Todo esse aparato, né, prejudicou um pouco o julgamento, né? Mas a pena foi dada, eu considero que foi dado dentro dos parâmetros legais, embora, meu caro Márcio, não se cumpre toda aquela totalidade daquelas penas no Brasil, né? Porque a lei de execuções criminais, ela tem um teto de cumprimento da pena. Ele vai ficar no máximo uns 20 anos. Olha, se ficar, viu, Márcio? Se ficar. Então, esse daí talvez seja uma falta de expectativa da população, né? De pensar, o camarada é condenado a 200 anos, vai cumprir 15, 20 anos no máximo, né? E no caso do Misael? O caso do Misael também, né? Lamentavelmente, eu não consigo imaginar que uma pessoa com curso, com inteligência, é capaz de cometer um crime bárbaro do que foi cometido, né? O que aconteceu com ele, ele não tinha outra saída, né? O Misael não tinha outra saída sem entregar e submeter a pena, né? Então ele já não estava aguentando mais, porque estava estava sendo caçado, na realidade, né? E foi acabar, ele, mais dia, menos dia, ele ia ter sido descoberto, né? Porque mesmo ele tendo cúmplices que mesmo com ele. Exatamente. Amigos, policiais, que tinham ajudado então, a polícia lá para trás. Antecipando essa caçada, né, a conclusão dessa caçada, ele acabou sendo entregue, que acho que foi até orientado por seus experientes advogados. Doutor Pascoal, com relação a esse mesmo tema, o senhor acha que nós deveríamos ter uma revisão do Código Penal, uma mudança no Código Penal, até para garantir que realmente exista a punição? Porque muitas vezes a gente fica com aquela impressão de que a justiça é injusta.
Então, eu queria saber o que o senhor acha com relação à pena de morte, prisão perpétua e com relação ao nosso Código Penal. Eu vou pedir licença ao doutor, que guarda essa pergunta para o segundo bloco, porque você que está nos assistindo em casa não pode perder. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Já fui informado que a audiência hoje está espetacular, hein? O senhor realmente trouxe aqui muitos seguidores, doutor Pascoal. Parabéns pela sua... Gente, fique ligado, eu vou voltar rapidinho. O tema volta e com muitas outras perguntas. Eu volto daqui a pouquinho, até já. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Estamos com o Cheque Mate, ao vivo aqui pela TN Brasil, e os nossos convidados aqui hoje, Ana Paula Rossi, Márcio Mendes, os nossos entrevistadores fixos, e evidentemente o Dr. Pascoal, presidente da OAB, que está aqui nos honrando com a sua presença. Ana Paula fez uma pergunta antes do intervalo, gostaria que ela repetisse e agradecesse também aos facebookianos que nos acompanham aí, que são muitos, estão dizendo vários comentários aqui. Gostaria que a Ana Paula também aproveitasse nesse para todos. Obrigada, Roberto. Realmente, eu postei aqui no Facebook. Quero mandar um abraço, estão ligadinhos aqui na TNI Brasil, no programa Cheque Mate, o Aldo Scalzi, também o Marcos Melo, a Meire Barreto, também ligadinha, o Mariano Tanaka, que mandou um abraço ao nosso digníssimo presidente da OAB, Dr. Pascoal, também a doutora Aleteia Meira, também da OAB, ligadinha, e mandando aqui, curtindo o Francisco Rossi Júnior, também ligadinho, acompanhando aqui a nossa programação. E voltando à pergunta, eu falei com o Dr. Pascoal com relação ao que o senhor pensa da pena de morte, prisão perpétua e da questão de uma revisão do nosso Código Penal, para não ficar essa sensação de que a justiça muitas vezes é injusta.
Claro. Pergunta bastante pertinente, né? E cabe aí uma introdução, dizer aos nossos telespectadores que o nosso Código Penal é de 1945. Novinho, né? Novinho. Super novo. É de ontem, né? Então, felizmente ele está sendo estudado um projeto atual para as suas alterações, né? Então, o projeto está no Congresso Nacional para ser discutido e votado, né? Então, cabe fazer um outro esclarecimento, que a par do Código Penal, nós temos o Código de Processo Penal. Então, aquele que rege todo o processo criminal, né? Mas, atento à pergunta propriamente dita, nobre vereadora, eu diria que a pena de morte, nós não temos essa tradição, né, no Brasil. Então, ela merecia até um plebiscito. Eu tenho dúvida, Ana Paula, que se fizéssemos um plebiscito para escolher a pena de morte, talvez não passasse, a pena não passasse, né? Para escolher essa situação, né, da pena capital, que em muitos países ainda não conseguiu, não deu certo, não foi objeto de redução da criminalidade. Então, a pena de morte, ao nosso ver, ela estaria ainda longe de ser aprovada aqui no nosso país. Se eu até acho que algum parlamentar não teria nem condições de entrar com um projeto desse, né? Porque talvez não seria o momento. Haja vista o alto índice de criminalidade que nós vemos assistindo, né? Com relação à outra pergunta, da primeira pena de morte, prisão perpétua. Igual. Eu também acho que também não seria uma pena que reduziria o índice de criminalidade, né? Então, em alguns estados, nos Estados Unidos, nós assistimos, se comete algumas injustiças, inclusive, com relação a isso. Acho que o país ainda não está preparado para esse tipo de lei ainda, né? Eu aproveito até para falar que talvez, não sei se será objeto de uma pergunta futura aqui no nosso debate, mas para falar também da questão da antecipação da responsabilidade criminal aos menores, né? Então, nós assistimos aí com bastante indignação o aumento da criminalidade, né, de menores praticando, e às vezes ele sendo usado para a prática de delitos, né, de responsabilidade dos maiores. Nós tivemos um avanço, Ana Paula, Roberto e Márcio, enorme no campo civil, né? Então vocês se recordam que nós tivemos no Código Civil de 2002, para mim foi uma das maiores e melhores mudança, a antecipação da maioridade civil, que era dos 21 anos e antecipou para os 18 anos, alterando dessa forma o artigo 5º, criando o artigo 5º, né, que diz que a minoridade encerra aos 18 anos, né? E hoje o menor, ele responde criminalmente aos 18 anos. Então, existem correntes que querem antecipar essa responsabilidade criminal aos 16 anos. O senhor é a favor? Olha, diante dos altos índices de violência praticada por menores, né, eu acho que esse projeto seria mais fácil de passar do que os dois projetos anteriores, né? Eu não sou ainda a favor, mas tem que fazer um estudo muito profundo, chamar a todo o segmento da sociedade. O que está faltando é isso, nesse Estado democrático de direito, está faltando um debate maior sobre os grandes temas, né? Então, eu acho que a sociedade deveria ser convocada para a gente discutir essa questão. O senhor tem a mesma opinião sobre a legalização da maconha? Agora eu pus o senhor no checkmate. Exato. Eu acho que a maconha, ela hoje é contravenção, né? É contravenção. Então, eu não estaria preparado ainda para responder essa questão sua, né? E o aborto? Legalização do aborto? Não, legalização também não concordamos, né? Porque as duas leis nossas, principalmente a Carta Magna, né? Ele valoriza a vida.
né? E o Código Civil também. Então não podemos desprezar essas nossas duas legislações, né, que proíbem terminantemente a prática do aborto. Então, o nosso país é pela vida. Doutor, eu quero fazer uma pergunta aqui. O senhor com certeza quantos anos tem de profissão? 25 anos. 25 anos. Deve ter muita história para contar. Qual a sua maior derrota e qual a sua maior vitória dentro da sua profissão? Pode ser nos tribunais. Meu caro Márcio, então às vezes a gente assiste, às vezes até com pesar, né? Alguns advogados, alguns colegas presunçosos, né? Eu diria, que às vezes disse que nunca sofreu uma derrota nos tribunais, né? Então, uma vez eu escutei uma colega dizer para um advogado novo, né? Um advogado novo, doutora, a senhora teria como me emprestar um modelo de recurso? E a colega simplesmente respondeu para aquele advogado novo, né? Eu não tenho modelo de recurso porque nunca eu perdi uma ação. Impossível. Márcio, impossível. O advogado que nunca perdeu uma ação. Então ele tem que ter a dignidade de saber perder também. Porque ele perdendo, ele tem todas uma gama de recursos à sua disposição que ele pode pleitear. E é muitos recursos. Hoje funciona no nosso país o duplo grau de jurisdição. Ou seja, aquele juiz singular que dá uma sentença, ela pode ser revista num colegiado, num tribunal regional. E vou mais além, ainda ser revisada, se aquele tribunal regional não entendeu daquela forma, a pessoa ainda pode ir para as nossas cortes superiores. Então, eu tive algumas derrotas, Márcio, derrotas que eu lamentei muito. Mas quando você tem essas derrotas, então você tem que voltar no momento da entrevista para o seu cliente, explicar para o seu cliente o sucesso da ação, se é uma ação temerária, né? Eu já tive ação, por exemplo, que a pessoa chegou, era uma questão pessoal, que queria colocar de todas as formas no tribunal. Eu falei, puxa vida, mas isso aqui é uma ação que nós vamos ter problemas, é uma ação que nós não vamos ter sucesso. Mas por uma questão pessoal, a pessoa, não, eu quero. Eu falei, bom, então tudo bem, eu vou colocar no contrato de honorários que essa ação é uma ação temerária e que você foi orientada, não é outra, né? Então foi uma ação que nós perdemos, mas o cliente, ele tinha sido informado a respeito disso. Então, meu caro Márcio, eu tive algumas derrotas, mas eu acho que as vitórias foram muito mais do que algumas vezes. E essas derrotas, nós procuramos exercer todos os nossos direitos de recursos, né? De forma que a gente acabou explicando para o cliente, né? Que era uma ação que a gente teria dificuldade para vencer realmente. Doutor Pascoal, tem uma pergunta de um internauta, uma pergunta interessante e ao mesmo tempo ousada. O Henrique está perguntando o seguinte: a Constituição Cidadã, em seu artigo 133, diz ser o advogado essencial à justiça, e a lei ordinária a eles confere poderes especiais para o exercício mundos privado de relevante cunho público. Não é demasiado dizer que os advogados privados se somam àqueles que exercem atividades públicas. A OAB é uma entidade privada, mas com status de autarquia e foro especial. A OAB é uma autarquia? Sem dúvida, a OAB é uma autarquia que exerce uma função essencial ao nosso Estado democrático de direito. O artigo 133 da Constituição confere ao advogado esse ius postulante. Então, o que significa? Que somente o advogado pode postular em nome do seu cliente a ação perante ao fórum. Eu diria mais, meu caro Roberto, que o artigo 133 confere esse poder ao advogado de atuar em juízo em nome da parte, e é a única profissão que tem inserido na sua Constituição Federal, não menosprezando as demais, mas que protege então o advogado, porque o advogado está em juízo defendendo a parte, está defendendo aquilo que lhe foi confiado. Muito bom, obrigado Henrique pela sua participação. Tem uma perguntinha aqui de uma internauta. Então pergunta essa aí que a gente vai entrar no outro tema agora, que eu tenho certeza que os internautas que nos assistem agora vão gostar. Esse tema é o que está pegando, viu, doutor?
A Valquíria Maia, ela pergunta, por favor, doutor Pascoal, eu quero saber sobre a demora da justiça para julgamentos de processos, principalmente os que envolvem pensão alimentícia. Por que ocorre esse fato? E ela está perguntando aqui o programa. Minha querida Valquíria, a sua aflição é uma aflição de todos nós, inclusive de nós advogados, né? Hoje nós temos um instrumento importante, né? Que é o acompanhamento pela própria parte de seu processo, né? Infelizmente, na questão alimentar ainda não é possível a própria parte acompanhar o seu processo pela internet, né? Porque as questões de famílias, elas sempre correm em segredo de justiça, né? Mas, respondendo à sua indagação, a lei de alimentos conferiu, né, ao processo alimentício uma rapidez e que o processo fosse célere, né? Em determinadas situações, o processo de alimentos às vezes demora muito tempo, às vezes até anos, né? Porque a pessoa ela está necessitando naquele momento dos alimentos, né? Nós sabemos, e não é difícil de imaginar, que o ônus maior recai sobre a mulher que fica com a guarda dos filhos, né? E às vezes o pai, né, insensível a essa situação, né, deixa essa responsabilidade para a mulher que sequer às vezes pode acompanhar a educação, a manutenção do dia a dia daquela criança, né? Mas essa situação ela tende a melhorar. Pelo menos aqui em Osasco, nós melhorando com a instalação do setor de conciliação nas varas da família, né? E com a ajuda lá da doutora Betina, que é titular do Fórum da Família, nós instalamos já há alguns anos o setor de conciliação. Então, isso daí trouxe uma rapidez maior nas ações de alimento. Mesmo assim, ainda demoram, porque nós enfrentamos uma série de problemas, principalmente estruturais, né? Nós temos problemas estruturais seríssimos na nossa justiça, né? Então, às vezes a demora da ação alimentícia prende-se a esse fato estruturais, né? Então, esperamos que a gente vai melhorar ainda mais, capacitando mais conciliadores para a gente colocar lá à disposição do setor de conciliação. Muito bem, doutor Pascoal. Agora um tema muito importante, que eu tenho certeza que Osasco é uma cidade onde nós temos uma participação intensa dos internautas no Facebook. Osasco está de parabéns, inclusive, pela quantidade de comunidades. Evidentemente que o Facebook tem muitas coisas a melhorar ainda, sobretudo a questão da liberdade de expressão, é verdade. As pessoas estão se acostumando com esse excesso de democracia e às vezes acabam falando algumas coisas que até fogem um pouco da realidade, daquilo que demanda uma democracia. Nós estamos aprendendo a lidar com essa democracia e é importante que a gente saiba respeitar as opiniões, seja elas partidárias, seja elas vinculadas a qualquer segmento. Mas está de parabéns a cidade de Osasco por acessar bastante uma ferramenta hoje que, sem dúvida nenhuma, os meus colegas que estão aqui são a prova viva disso, que é importante para a democracia. E o nosso tema agora é eleições 2012. Nós estamos vivendo aí já um momento, aliás, os bastidores, está pegando fogo. Os partidos movimentando os seus pré-candidatos, é aquele que diz que não é pré-candidato, mas lá na frente ele fala que enfim, é o próprio partido dizendo que vai dar apoio, de repente um candidato também desanimado, são os pré-candidatos a prefeito que uns falam que vão ser, depois são desmentidos por outras pessoas, enfim, é polêmico o assunto, e nós não podemos deixar de falar sobre um assunto importante. Nós temos aqui uma autoridade para falar sobre o assunto, inclusive o doutor Pascoal, para quem não sabe, ele é o presidente municipal do PMDB aqui na cidade de Osasco, senador, e está com uma nova comissão executiva aqui na cidade, e ele vai falar um pouquinho também sobre essa nova executiva, os desafios que terá pela frente também. Eu já começo perguntando para o doutor Pascoal, já emendando aqui nas eleições de 2012, um assunto muito importante e muito polêmico, que diz respeito à questão justamente das pré-candidaturas. Nós temos aí 4 pré-candidatos a prefeito já efetivamente divulgado, eles mesmos já afirmaram isso. Mas 4 pré-candidatos que têm restrição na justiça. Problemas de contas, problemas de uma série de questões aí que estão sendo julgadas ainda e tem tempo hábil para isso.
Deixar bem claro que nós não estamos condenando ninguém aqui, só estamos seguindo aquilo que a gente lê, aquilo que é informado, aquilo que tem base na lei. O senhor acredita que nós teremos realmente, desses 4 nomes que nós temos hoje? Nós temos o deputado João Paulo Cunha, deputado federal, pré-candidato a prefeito, temos o Delvio Teruel, que também já disse, pré-candidato a prefeito, nós temos o Celso Gigo, que ele afirma que não é, mas o partido quer, e muitas pessoas querem, está indeciso ainda, mas também é um pré-candidato, e o Oswaldo Virgílio. São os 4 nomes, e os 4 têm restrições na justiça. O senhor acredita que com a aprovação da lei da ficha limpa, inclusive aqueles que tiveram suas contas rejeitadas em 2010, o senhor acredita que esses 4 pré-candidatos realmente vão sair para concorrer à eleição de 2012? Interessante essa pergunta, né, Roberto? Ela nos leva a responder também uma parte complementar, uma resposta para o Márcio, lá atrás, quando ele perguntou se no Brasil tinha democracia. Claro, né? Você veja a origem dessa lei maravilhosa que foi a ficha limpa. Uma iniciativa popular, Márcio, né? Com quase 1.600.000 assinaturas. O povo participando, exigindo dos nossos políticos maior transparência na efetivação dos seus mandatos. Então, tivemos aí, agora, no início de fevereiro, a validação pelo Supremo Tribunal Federal da lei de ficha limpa, valendo agora para as eleições de 2012. Né? Então, salientar essa iniciativa popular, nós precisávamos ter essa prática, vereadora, né? De ter mais iniciativas populares para levar ao nosso Congresso Nacional iniciativa dessa natureza. Né? Mas respondendo a sua questão, lamentavelmente eu não conheço a fundo nenhum dos processos de cada pré-candidato, né? Então eu poderia cometer alguma injustiça para a gente responder essa questão. Mas, ao que sabemos, né? Então, todas as candidaturas têm as suas dificuldades e características diferentes, né? A lei, o que diz a lei? A lei diz que o candidato ele será inelegível por 8 anos, né? Se for condenado a um colegiado. Então, ele precisa ter uma condenação por um tribunal, né? Por um tribunal. Ou ter as suas contas rejeitadas. E agora saiu uma nova resolução, agora, antes de ontem, dia 1º, pelo TSE, acatando a validação da lei da ficha limpa. Então o TSE já soltou uma resolução dizendo, né, aquele que tiver as suas contas reprovadas na justiça eleitoral também vai ter dificuldade. Então ele precisa apresentar uma quitação das suas contas na justiça eleitoral. Doutor, eu vou jogar um pozinho de polêmica aqui. Só que quando chega na época da pré, quase chegando na eleição, a gente tem alguns, vamos citar um nome, queridos irmãos, aquele Paulo Maluf, quando chega lá, ele não tem nada, ele está limpo. É isso que eu queria entender, como pode, ele está tão limpo assim, entendeu? Mas isso é aquilo que nós já falamos, né? No nosso país funciona o duplo grau de jurisdição. O que quer dizer que todas as sentenças ela é passível de recurso, até a última instância. E nós sabemos até onde vai a nossa última instância, né? Então, todos esses candidatos que têm essas dificuldades, eles poderão até concorrer mediante recurso. É o que vai acontecer, né? Doutor Pascoal, uma outra perguntinha agora com relação à OAB. Como que o senhor vê essa questão de membros da OAB se candidatando também, saindo candidatos na próxima eleição? Excelente pergunta, porque a lei da ficha limpa trouxe também essa novidade, né? Então, membros da OAB que tiver processos disciplinares, forem condenados em processos disciplinares, ou suspenso dos quadros da ordem, ou de outra entidade de classe, esses também não poderão concorrer. Por quê? Eles vão ser, essas pessoas, eles foram condenados por um colegiado, por um tribunal, que na OAB nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, esses membros, eles jamais poderão ser candidatos também. E digo mais, os juízes aposentados compulsoriamente,
ou exonerados de suas funções, também não poderão concorrer a nenhum cargo eletivo. E outros também, membros do Ministério Público, que foram também aposentados compulsoriamente e também foram exonerados do cargo, também não poderão concorrer. Doutor, eu quero fazer uma pergunta, acho que na verdade é uma forma de satisfazer até a curiosidade de alguns telespectadores aí que estão assistindo a gente. Voltando um pouquinho naquela questão de processos e tal, a gente vê alguns processos aí que o cara tem 2, 3, 4 advogados. Para que tanto se um não basta? Boa pergunta minha. Excelente, mano. Por que o cara tem 3, 4 advogados, um só não defende ele do mesmo jeito? Talvez ele pense, né, Márcio, que ele tendo a quantidade de advogados vai resolver o problema, né? Que basta um só, né? Mas isso, às vezes, é um poder econômico, né? Que aquele coitado que não pode nem contratar um advogado, então há uma situação desigual. Há uma situação desigual. Isso né? impõe medo diante do juiz? Isso acaba trazendo algum... Isso é uma forma também de trazer um certo... de tentar amarrar a vitória para o lado do... Olha, eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar nisso porque o juiz, como nós falamos, os poderes, né? Os poderes são totalmente independentes. E o judiciário, ele está ali para quê? Para aplicar a lei na sua integralidade, né? Então, o que significa que é claro que, tendo advogados melhores preparados, advogados que têm, por exemplo, conhecimento, que está na mídia, isso pode influenciar alguma coisa. Mas no caso de advogados famosos, eles mandam outros no lugar, ou eles mesmos vão às audiências? Às vezes mandam. A gente tem advogados famosos aí, né, que a gente vê muito na mídia. Isso. Eles mandam outros no seu lugar? Como funciona isso? Conta um pouquinho desses bastidores aí para o público. Depende da repercussão de cada caso, né? Então, às vezes tem uns advogados que querem aparecer porque aquele caso está repercutindo na mídia, né, internacional, inclusive, né? Então, aquele advogado, para manter a sua imagem perante a opinião pública, às vezes ele costuma aparecer, né? Mas tem escritório que, evidentemente, pode mandar outros advogados. Doutor Pascoal, como que a OAB enxerga a atuação, recebe, né, a atuação da Defensoria Pública? A Defensoria Pública é vista com bons olhos pela OAB, são parceiros da OAB, que a Defensoria Pública atua justamente na área também do direito, garantindo, né, o direito, a defesa às pessoas de poucos recursos. Excelente pergunta, Ana Paula. Vou interromper de novo, porque nosso tempo já esgotou nesse segundo bloco. Guarde essa pergunta, o senhor vai responder, evidentemente, depois do intervalo. Depois vamos entrar numa questão muito importante ainda da eleição de 2012, depois do checkmate, que evidentemente é o que leva o nome do programa. 60 segundos, 15 palavras. Você vai se surpreender, não sai daí, até já. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal.
De volta com o Checkmate, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, o programa de estreia, a casa já nos avisou, estamos com a audiência lá em cima, isso é muito satisfatório para nós, o primeiro programa, isso mostra a credibilidade da TN Brasil, do grupo, da produção, da equipe técnica e evidentemente dos nossos convidados aqui, a Ana Paula Rossi, nossa querida amiga, companheira, a única mulher do Legislativo de Osasco, pedagoga e vereadora, e o Márcio Mendes, radialista e também repórter e fotógrafo, o repórter das celebridades, é isso aí. E o ilustre convidado hoje, o doutor José Pascoal Filho, presidente da OAB aqui em Osasco, e como eu disse no meio da entrevista, presidente também do PMDB aqui municipal, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão depois. Mas Ana Paula, conclui o seu raciocínio naquela pergunta antes do intervalo, por favor. Voltando, eu perguntei ao doutor Pascoal como ele vê a atuação da Defensoria Pública, né? Como que a OAB enxerga essa atuação da Defensoria Pública, se eles são parceiros da OAB. Cabe também uma introdução antes de responder a questão, né? O Estado de São Paulo, talvez seja do seu conhecimento, foi um dos últimos estados a criar a Defensoria Pública, né? Uma lei estadual que a OAB contribuiu e muito para a criação da Defensoria Pública no nosso estado. E nós fizemos inserir naquela lei, com a ajuda dos deputados estaduais na ocasião, inserir naquela lei o convênio de assistência judiciária entre a OAB e a Defensoria Pública, que anteriormente era administrado diretamente pela Secretaria da Justiça através da Procuradoria Geral do Estado, né? Então, nós estamos, lamentavelmente, vivendo uma crise dentro do nosso Estado em relação às defensorias públicas, né? Porque existe uma série de coisas que a gente precisa trabalhar e a gente poder acertar essa situação, né? Por exemplo, a questão da assistência judiciária, então nós entendemos que a Defensoria não vem agindo como deveria agir na questão do convênio. No convênio anterior, a OAB tinha 45 mil advogados no estado para dar o atendimento aos carentes por meio do convênio da assistência judiciária. Então não é difícil imaginar que a Defensoria é insuficiente, os seus defensores públicos são insuficientes para atender a demanda que se instaura, né, no tocante à assistência judiciária, pois ela não tem mais que 500 defensores públicos em todo o estado. Então essa demanda ela tem que ser melhor analisada e voltar ao advogado, porque o advogado não é nenhum inimigo, não é oposição, muito ao contrário da Defensoria Pública, né? Nós somos parceiros, então nós precisamos mudar essa situação. Corre na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Campos Machado que prevê a mudança de gestão da Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça, porque nós entendemos que essa situação não pode perdurar. Então, a demanda ela é muito grande, né? E a Defensoria Pública não está dando conta, né? Porque ela tem outras atribuições regimentais. Então ela tem outras atribuições, então ela devia se preocupar menos com a questão da assistência judiciária e atuar na sua competência, né, que é conferida pela lei que criou a Defensoria Pública, né? Então essa assistência judiciária está deixando muito a desejar. Então nós estamos apoiando, estamos buscando apoio para que esse projeto de lei de autoria do deputado Campos Machado seja aprovado na Assembleia Legislativa. É a mudança de gestão da Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça. Muito bem, o Edu Silvestre aqui no Facebook, Edu, um grande abraço, obrigado pela sua participação, pergunta: Dr. Pascoal, como a OAB pode ajudar os cidadãos asquenses e quais os projetos para o futuro? Qual o nome do internauta, por favor? É o Edu Silvestre. Cara, Edu, a OAB, em toda a sua organização, né, essa autarquia federal,
também organizada, também numa federação, tem o seu Conselho Federal, no Distrito Federal, e tem os seus conselhos seccionais nos estados, né? E as suas subseções. Regida por uma lei federal, onde consta no nosso estatuto os objetivos da OAB. E por incrível que possa parecer, Edu, o objetivo primeiro da OAB é o institucional. Depois vem o objetivo com a classe propriamente dita. Dentro desse objetivo institucional, então a OAB ela pode, em decorrência da lei federal, intervir, postular, né, e elaborar projetos, né. Na nossa subseção de Osasco, então nós dividimos em comissões, né, comissões. Uma das comissões atuantes que nós na nossa subseção é a Comissão do Idoso, né, que aliás hoje ampliou mais um atendimento numa entidade chamada Anoscar, sediada lá na Vila Yara, né? Então nós estamos dando mais um atendimento lá nessa entidade, além do atendimento que nós prestamos na Delegacia de Proteção ao Idoso aqui na nossa cidade. Um trabalho inédito, né? Criamos a delegacia em 2007, conferimos aos idosos um manual, instalamos o plantão, né, na Delegacia do Idoso. Não existe isso em nenhuma delegacia, né? Então nós temos todas as quartas-feiras atendimento ao idoso na Delegacia de Proteção ao Idoso, ali na Rua Pedro Viel, número 62. Outros projetos ligados à infância e à juventude, né? Tivemos um projeto, como eu disse aqui, um projeto que visa explicar, orientar aqueles jovens que atingem a maioridade civil, né? Porque ele ainda não se deu conta das suas obrigações quando atinge a maioridade civil. Então nós lançamos um projetinho, né? Que a gente vai ter que ir para a escola, né? Eu ando dando algumas aulas, algumas orientações a respeito desses temas, né? Quando são solicitados. Que a OAB vai à escola. A OAB vai à escola, é um outro projeto, né? É um outro projeto também que nasceu aqui em Osasco, dirigido ao ensino médio, né? Onde os nossos palestrantes vão às escolas discutir temas escolhidos pela própria escola, né? Essa comissão está passando por uma revisão, né? Porque a cartilha ela já estava sendo superada. Então nós precisamos revisar a cartilha porque houve muitas mudanças da implantação do OAB na escola até os nossos dias, né? Hoje, por exemplo, no Brasil só funciona o divórcio. Não há mais o que falar em separação judicial. Hoje é o divórcio direto. O que significa que o cidadão casa hoje e pode divorciar amanhã. O que é muito rápido. O que é muito rápido. E aliás cresceu, viu, Márcio? Cresceu os processos, o número de processos de divórcio no nosso país. Ao mesmo tempo que a gente tem um número de casamentos recorde, como foi o caso de 2011, ao mesmo tempo a gente também tem um número de divórcios. Aumento grande nos processos. É muito interessante isso. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar e mandar o meu abraço à internauta Valquíria. A gente aí tem essas secretarias da pessoa com deficiência, do idoso, como o senhor falou. Como o senhor vê a questão do deficiente? Hoje a gente fala tanto aí em direitos da pessoa com deficiência. Queria uma opinião do senhor sobre essa questão aí. O que está se fazendo pelo deficiente verdadeiramente? Roberto, vamos estabilizar esse debate, né? Porque as perguntas são bastante pertinentes e olha, traz conosco um prazer de responder essas questões, porque elas são de interesse geral, né? São de interesse geral. Respondendo ainda a pergunta do Edu, falando dessa questão crucial, né? Que é o deficiente físico, que a vereadora vem também trabalhando muito nessa área. Nós estamos acompanhando o seu trabalho nessa área, né? E precisamos fazer muito mais. Então, hoje a gente vê, Márcio, nós estamos em discussão no Congresso Nacional o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência Física, de autoria até do país, né?
do deputado, hoje senador, né? Então, nós precisamos trabalhar a aprovação desse estatuto. Mas eu temo, vereadora, que vai aprovar mais um estatuto e nós precisamos fazer com que essas leis sejam aplicadas na sua efetividade. Me permite, doutor Pascoal, até aproveitando que estamos na Semana Internacional, né, do Dia da Mulher, no próximo dia 8 de março, que é comemorado, e a Lei Maria da Penha. Acho que tem tudo a ver com isso que o senhor está falando. Também. Né? Existe uma lei que garante proteção às mulheres vítimas de violência, mas infelizmente, qual a opinião do senhor com relação à prática da Lei Maria da Penha? Tá, se você me permite, eu só queria concluir na questão da deficiência física, né? Que é um tema bastante nebuloso, um tema que a gente precisa discutir. Como a questão racial, precisamos discutir essa questão. Mas ainda só para concluir, outra comissão, respondendo ao Edu também, lá na UAB, uma comissão atuante, a nossa Comissão de Deficiente Público Físico, que a Ana Paula sempre participa conosco no Dia Internacional, que é sempre o dia 3 de dezembro. Né? Para quem não sabe, dia 3 de dezembro é Dia Internacional. Dia Internacional. Então, na UAB, nós já fazemos isso há quase 10 anos. Né? Então, nós trazemos alguns eventos nesse dia para a reflexão desse tema. Hoje, o problema maior que eu vejo, Márcio, na questão das pessoas portadoras de deficiência física, é a questão da acessibilidade. Você não vê um prédio, até público, Márcio, até prédios públicos, essa questão da acessibilidade, que nós precisamos trabalhar. Cadê os deficientes? Pois é. Isso que é interessante. Exatamente. Até os tribunais. Então, cadê os deficientes? A própria Câmara Municipal. A própria Câmara Municipal. Então, vejam, senhores, que exagero, né? Que situação que nós encontramos. Os deficientes estão em casa, né? O número é grande, é um percentual grande, né, de deficientes que não saem por falta de acessibilidade. Então precisamos discutir essa questão, aí colocar em prática essas questões. E olha, legislação para isso não falta. Né? Vamos trabalhar a questão do estatuto, mas legislação, nós temos legislação à vontade para ser aplicada. Infelizmente não são aplicadas. Voltando à indagação da nossa vereadora, a questão da Lei Maria da Penha, um avanço enorme, né, para as mulheres, uma lei também que originou de uma mulher cansada de sofrer abusos, cansada de ser violentada, né, e ela então abriu a boca e o legal disso, né, que foi ouvida, né, então a Maria da Penha, ela foi ouvida, então ela teve esse grito dela de socorro, foi ouvido, né? E que culminou com a Lei Maria da Penha. Um avanço enorme. Lamentavelmente, a sua aplicabilidade que vem sendo contestada. Né? Os nossos tribunais, as nossas varas ainda não estão preparadas para atender a demanda crescente de violência contra a mulher. Né? E os nossos tribunais não estão preparados. O que não dá para entender, doutor, é que às vezes uma mulher faz uma denúncia do parceiro, do marido, do namorado, enfim, espanca, apanha, vai lá na delegacia. Ela volta para casa e às vezes ela acaba sendo morta, que é o que a gente acaba vendo aí. Então isso é uma situação gravíssima, Márcio. Isso é uma situação gravíssima. Então a sua aplicabilidade está sendo que a gente questiona. Né? Então nós precisamos aparelhar melhor os nossos tribunais, saber, ter uma denúncia de ameaça, sabe? As nossas delegacias iam apurar essa ameaça contra a mulher, essas denúncias de maus tratos, para que essa mulher não volte. Ah, não aconteceu nada, eu bati nela, não aconteceu nada, então ela vou matar. E a ameaça continua, sabe? Então não podemos deixar de perder de vista isso. Houve uma mudança agora há pouco tempo, não houve, doutor? Me parece que só denúncia já gera prisão, correto? Já gera. Isso agora já gera, exatamente. Então, nós precisamos, vereadora, criar esses mecanismos, e eu aqui conclamo toda a sociedade civil para isso. Nós criamos, há alguns anos, Vossa Excelência participou também, né? Agora está um pouco esquecida a nossa rede de responsabilidade compartilhada. Nós precisamos voltar a essa rede compartilhada, sabe, com todas as entidades, criar força, dar força. Nós criamos, a senhora lembra
que nós criamos uma nova delegacia da mulher aqui em Osasco. Novo perfil da delegacia da mulher, né? A partir de uma delegacia que estava lá na General Bittencourt, numa casa que goteirava, né? Um dia eu peguei a delegada Maria José, que era uma parceirona nossa, a vereadora lembra dela, que está lá em Salto, a gente tem muita saudade dela, né? Pegamos ela, fomos lá no gabinete do prefeito. Prefeito, precisamos da delegacia da mulher. Está chovendo, a mulher não tem como expor os seus problemas, né? Porque o pessoal fica passando atrás dela, ela já está envergonhada, ela já foi violada, né? Ainda tem que ficar expondo na presença das pessoas o seu problema. Muitas vezes na presença dos filhos. Dos filhos, a coisa mais íntima dela, ela está procurando expor. E de repente ela nem pode fazer isso. Então também é uma violação, né? Então criamos aqui em nosso município a delegacia da mulher, que hoje está funcionando bem, né? Mas nova estrutura, as crianças têm onde ficar. Então nós precisamos voltar à nossa responsabilidade compartilhada, né? Que foi bem criada no início dessa gestão, né? Com a parceria com a doutora Silvia, né? Que era o sonho dela, essa realidade compartilhada. Então precisamos retomar esse trabalho para a gente enfrentar esse sistema no nosso município. Outro dia eu estava ouvindo de uma pessoa da família: poxa, o que nós vamos fazer com os nossos abandonados? Né? Poxa, precisamos dar uma resposta, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem a ver, né? Precisamos verificar, voltar a saber como que está aquelas crianças na nossa Fundação Casa, aqui no nosso município, né? Tá certo? Então são essas questões relevantes que nós precisamos retomar numa rede compartilhada. Uma rede compartilhada, onde todo mundo se obrigam a dar a sua opinião, ajudar a discutir e tomar uma decisão, tá certo? Já que às vezes os poderes públicos são ineficientes nessa situação. Tá legal, doutor. Muito obrigado pela sua explanação. Foi muito gratificante para nós aqui do Checkmate recebê-lo aqui. Nosso tempo já se esgotou. As perguntas dos internautas nós não lemos aqui e nós vamos responder, evidentemente, vamos responder a todos vocês numa oportunidade próxima. Fiquem tranquilos. Gostaria de agradecer a grande audiência hoje no programa de estreia. Superamos a expectativa. Estão de parabéns todos que estão aqui na mesa, vocês de casa que nos assistem nesse momento, no trabalho ou no seu aparelho de celular. E dizer que é um motivo de muito orgulho estar à frente desse projeto, junto de duas grandes personalidades e o nosso convidado especial de hoje, porque esse projeto ele nasceu para trazer ao povo brasileiro informação intelectual, coisa que falta muito nas escolas, porque nós sabemos a falência da escola pública hoje no Brasil, e nós precisamos abusar dessa ferramenta que é a internet para levar informação com qualidade, com conteúdo e ser democrático. Acho que a democracia é importante para todos nós aqui e brigamos por ela, porque infelizmente, doutor Pascoal, essa é a minha visão, eu costumo dizer sempre aqui, o Brasil não é um país presidencialista democrático, é um país presidencialista, com tendências autocráticas, socialistas, oligarca. Infelizmente, o poder está na mão do poder econômico nesse país. Espero que essa informação chegue a todos no Iapoca Chuí, melhorando evidentemente a qualidade da internet também, temos que avançar muito. Mas você que assistiu esse vídeo, multiplique essa ideia, leve a todos os seus amigos, seus parentes, vamos fazer o Brasil crescer economicamente, sustentavelmente, intelectualmente, porque nós precisamos de um povo informado, e as eleições estão aí, o doutor Pascoal está aqui, e sabe da importância de informar um povo. Nós temos vários analfabetos funcionais, infelizmente, que não têm conhecimento político, que votam só por obrigação. Nós temos que eleger bem. A prova está aqui, a Ana Paula vem fazendo um brilhante trabalho em frente à Câmara Municipal, a única mulher, olha só a discrepância, de 21 vereadores, só uma mulher. Nós precisamos mudar essa realidade, equilibrar mais. Se você é mulher que nos assiste, participe mais da política. Um grande abraço à banda de Osasco. Arlete Sebriano fez uma postagem no Facebook. Vamos valorizar essa banda, a banda de Osasco, que é daqui de Osasco. Vamos valorizar a cultura. Tem muitas pessoas que esquecem que a cultura é importante ser valorizada, né, doutor? Claro. E muito obrigado a todos que vocês participaram. Obrigado, Márcio. Obrigado, Ana Paula. Considerações finais, que eu vou entrar agora diretamente no checkmate para finalizar. Considerações finais? Eu quero mais uma vez agradecer também todas as participações aqui dos
amigos pelo Facebook. Mandar um abraço para o Dalmo, que está ligadinho também acompanhando aqui o Checkmate na TNI Brasil. Legal, quero agradecer a audiência de todos aí da TNI Brasil, obrigado. O Mundo dos Famosos é só seguir lá, www.vipsenfoco.com.br. Para entrar em contato comigo, marcio@vipsenfoco.com.br. É isso aí, obrigado. É hora do Checkmate. E agora nós vamos direto ao assunto. São 15 palavras, 60 segundos. Atenção, produção. Um minutinho na tela, 60 segundos, 15 palavras. Vamos começar agora. Constituição. Relevante. Oligarquia? Não. Autarquia? Sim. Monopólio? Não. Corregedoria? Sim. Impunidade? Não. Valores? Sempre. Ética? Sempre. Legislação? Necessária. Pachorrento? Nem sim, nem não. Jaez? Não. Checkmate. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O Checkmate é assim, minha gente. São palavras, são 15 palavras em 60 segundos. Agradecendo a presença mais uma vez. Considerações finais, doutor Pascoal. Estou surpreso, Roberto. Estou surpreso pela qualidade do programa. Então, queria parabenizar vocês, agradecer aí a presença, companheira de programa, a vereadora Ana Paula, que não é a primeira vez, né, vereadora? Já tivemos outras oportunidades e sempre com essa qualidade, né? O Márcio, com as suas perguntas pertinentes e oportunas, e você, que apresentou muito bem o programa, né? Desejar sucesso ao programa, sem dúvida nenhuma, vocês prestaram um grande serviço à cidadania. Obrigado. Muito obrigado ao Pascoal, obrigado a todos os nossos internautas. O Checkmate é um programa apresentado todas as segundas-feiras. Hoje foi às 20 horas, mas o próximo será a partir das 20h30, tá? O horário vai ser às 20h30. E esse vídeo será colocado em todas as redes sociais, a nossa página aqui da própria TNI Brasil e também na nossa página no YouTube, no Facebook, enfim. Vocês assistirão muitas vezes esse vídeo, eu tenho certeza disso. Fique ligado na programação da TNI Brasil, nós teremos muito mais programas para apresentar. Amanhã também nós vamos estrear um programa aqui muito legal, que é o Balanço Cultural. Não perca, com meu amigo, meu companheiro, grande Jotinha, Balanço Cultural, o programa tem ao vivo aqui na TNI Brasil, acompanhe aqui na nossa programação. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.